Olá, hoje nós estamos aqui para mais uma live. Hoje o assunto é dinheiro versus solução de litígios. Os problemas que você pode ter por não consultar um advogado, um contador antes de abrir a sua empresa, mesmo que ela seja MEI, né? Então, nós teremos a participação hoje da doutora Melina Borim, advogada especialista em direito empresarial, né? Uma fera, uma advogada lá de Ribeirão Preto. E vamos só aguardar a Mel entrar para a gente começar a nossa live de hoje. Então, pessoas, estou gostando de ver esse povo estudioso, viu? Apertem os coraçõezinhos aí, aperta o aviãozinho, compartilha com todo mundo. Olá, boa noite. Só aguardando a Mel chegar. Enquanto isso, gente, vai apertando os coraçõezinhos. Vai apertando aí no aviãozinho, mandando para todo mundo da lista do Insta de vocês. Pra fazer a nossa live, a nossa informação chegar para muitas pessoas. Assim, a gente vai informando todo mundo, parando de dar tanto dinheiro à toa pro fisco. Opa, tem aniversariante hoje na nossa live. Ixi, eu tô igual noivo ansioso. Será que a Mel desistiu? E vocês estão gostando da nossa série de lives? Assistiram as anteriores? O que vocês acharam? A de ontem, tivemos que acabar às pressas porque perdemos até a noção do tempo, porque é só 1 hora, né? O Instagram fecha automaticamente. Foi útil a live de ontem? O que vocês acharam? Ah, que bom que vocês gostaram. Ó, já começou a pôr em prática o controle das emoções? Que top! Gente, peraí que a Mel tá tendo um probleminha. Isso. Pronto, já vai dar certo. Olá! Eu Tudo já tava, bem, Dê? eu já tava igual o noivo no altar, já achando que eu tinha sido abandonada na Estava hora. acontecendo. Não, estamos Tudo aqui. bem, Mel?
Tudo bem, graças a Deus. Que Vamos bom. lá. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal. Vamos lá. Bom, meu nome é Melina, eu sou advogada atuante aí desde 2014. Eu tenho pós-graduação em Direito Civil e Empresarial e hoje eu trabalho mais na área trabalhista empresarial, né? Prestando assessoria para empresas. Então, esse é meu currículo. Isso. Como tem bastante convidados da Mel também na nossa live. Meu nome é Denise, eu sou contadora, sou pós-graduada em gestão fiscal e tributária e atuo no ramo de educação financeira para empreendedores, né? Mais especificamente para MEIs e micros, né? E trabalho com mentoria de educação financeira para gestante, infantil e pessoal. Não, principalmente relacionada ao pessoal que quer vir a ser empreendedor. E também trabalho com terceirização do processo financeiro de pequenas empresas. E hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre o que leva as pessoas que abrem uma empresa a ter problemas depois com o fisco, né? Problema aquele bendito daquele CNPJ que depois persegue as pessoas pro resto da vida, mesmo que a empresa já fechou, né? Então hoje a doutora Melina vai explicar um pouquinho pra gente o que fazer, né? Ô Mel, para começar, né, como tem bastante pessoas leigas no assunto, o que é um CNPJ? Vamos lá. Um CNPJ é como se fosse o CPF da pessoa, porque ele serve para distinguir, para, né, para unicidade da empresa, tá? Então ele vai demonstrar ali qual que é a empresa através do CNPJ, qual que é o ramo da empresa, o que é que ela faz, tudo mais, assim como um CPF é para nós. Então quer dizer que todos aqueles números do CNPJ, tipo, cada parte dele significa uma coisa. Seria mais ou menos isso que acaba definindo essa empresa. Na verdade, é como o nosso CPF mesmo, né? Ele é um número que é gerado lá e ele só vai dizer que eu sou a Melina porque o meu é 379, né? E assim por diante. Mas os números em si não querem dizer nada. Não tem, Nada a respeito de. entende? Não, É nada só, de tipo, nada. automático mesmo, não tem nada de codificação. Não, E, não sei se nos dígitos finais, isso aí realmente eu não sei. Se pode ter alguma coisa nesse sentido, mas eu acredito que não. Acredito que seja um número só gerado e. entende? E, e o que é ser uma MEI, Mel? Bom, isso aí a gente vai conversar juntas, né? Porque eu acho que a Denise tem muito mais anos e chão para falar sobre MEI do que eu, né? Mas o que é uma MEI? É um microempreendedor individual. É aquela pessoa que sabe fazer alguma coisa ou que vende alguma coisa, que está com faturamento ali, né, já bom, ou que está a fim de se especializar mais, de crescer mais naquilo. Então ele opta por ser um empresário inicialmente, né? É um empresário pequeno, né? É o menor, né? A menor empresa que a gente tem ali e baixo custo, tem bastante facilidades. Então, assim, para quem está começando, tem interesse, né, em iniciar uma empresa, é realmente um ótimo caminho, né, Certo. Denise? Porque o MEI ele é uma forma de regularizar a situação de quem já faz alguma coisa, né? Ou uma forma mais Exato. segura de começar o empreendimento, né? Sem muito investimento, porque tem pouca obrigação fiscal, pouco imposto, é Exatamente. tudo de forma unificada, né? E é isso mesmo. Quando a pessoa resolve ser MEI, significa que ela vai ter esse CNPJ que a Mel explicou agora o que é, né? Ela vai ter uma identidade, né? Ela vai ter fala assim, não, ó, o número tal, esse número grande aqui, é da empresa da fulana e não da fulana, né? Eu, Denise, tenho o meu CNPJ, o CNPJ da minha empresa, mas eu continuo tendo o meu CPF. E isso não pode ser confundido, principalmente na hora de Exato. fazer as compras
de realizar os pagamentos, tanto das contas pessoais como da conta da empresa. É muito importante saber separar. Olha, Mel, Ricardo, saudades. Acho que ele quer casamento. Ai. Então, assim, quando as pessoas abrem a empresa e ela começa, vou pôr todo o dinheiro aqui, daqui eu vou controlar tudo, né? Então ela põe todo o dinheiro dela lá ela paga a escola das crianças, combustível do carro, às vezes paga o próprio carro, faz compra no supermercado e assim vai. Não, isso tá tudo errado. Não pode acontecer. Mas esse é o dinheiro que eu tenho. Não, mas isso está errado. Porque e a sua empresa? Às vezes você coloca um mega faturamento na sua empresa, um pagamento de contas que às vezes até nem existe, você nem mostrou para o fisco que você ganhou aquilo tudo, porém você está gastando aquilo tudo, né? Então isso no cruzamento dá muito problema, né, Mel? O que a gente precisa ter em mente? O que faz um empreendedor aí, um microempresário ir para frente, né? Um dos primeiros, assim, é basilar isso. É ter em mente mesmo a capacidade financeira dele, quanto ele quer investir. Isso é o primordial para uma empresa dar certo, correto? E então, não importa o valor, né, Mel? O importante é que tenha definido e organizado. Mas não importa se é muito ou pouco o que vai ser investido. E é isso que as pessoas pensam, né? Tem essa crença limitante de que é tão pouco dinheiro que nem compensa eu querer ficar marcando, anotando, não. E é quando tem pouco que eu defendo que tem que controlar, né? Inclusive, é bom a gente lembrar que um microempresário individual, ele pode faturar até 81 mil, né? Para ele se encaixar nessa modalidade. Porque acima disso, ele passa a ser um microempresário, né? Isso. Então, assim, pode falar, Dê. Não, pode falar. Então, realmente é isso. Não é grande faturamento, a gente não está falando de uma grande empresa, nem nada, né? Mas a importância da gente ter um passo de cada vez, a gente saber, principalmente o que a Denise está falando é muito importante, saber distinguir a pessoa física da pessoa jurídica, tá? Não é porque você está abrindo um negócio que o negócio é você. O seu negócio é o seu negócio e você continua sendo você, né? Você precisa ter essa noção. Quando o MEI foi criado, né, ele foi divulgado como uma forma de falar assim, não, é só você ser MEI. E a verdade é que não é bem assim, né? Eu costumo dizer assim que foi perdão da palavra, uma puta sacanagem que fizeram com os pequenos empresários, porque eles colocaram pessoas que não entendem nada de contabilidade, não entendem nada da exigência do fisco, não entendem nada de PJ, PF, CNPJ, é tudo uma confusão muito grande. E falaram assim, olha, você não precisa de contador. Todo mundo achou isso lindo, mas na verdade é que a maioria das pessoas entregam a declaração anual de faturamento errada. Por quê? A pessoa não anota nada, nem do que ela fatura, nem do que ela gasta, nem do custo dela, porque ela não precisa fazer contabilidade. E depois o contador dela, que ela paga uma vez por ano só para entregar esse documento, vamos supor, quem tem MEI aqui? Por que vocês acham que o contador de vocês informou aquele faturamento que ele informou? Claro. Porque da onde vocês acham que ele tirou essa informação? Não tem de onde tirar. Se você não anotou, como que ele sabe? Então ele acaba colocando um valor simplesmente para você não pagar imposto de renda. Então ele declara o valor do máximo de 1.100 e poucos reais lá, que é para não passar dos 28 mil anual, para a sua pessoa física. Mas a hora que você precisa comprovar renda, sei lá, para financiar um carro, para comprar um imóvel, para comprar mais equipamento, aí você vai lá, tipo, no Banco do Povo, que é aqui em Fernandópolis, você não consegue. Por quê? Porque a sua renda é muito baixa e você não consegue comprovar ela para nada. Nenhuma casa, nada do que você vai fazer você consegue comprovar. Então, exatamente. Sendo que aí você fala assim, olha o tanto que eu ganho, eu não vou nem conseguir fazer um financiamento. Mas é por conta disso, é porque
tudo depende das informações que foram passadas para o seu contador, que no caso eles te liberaram disso, né, de ter um contador, e as informações acabam não chegando da forma certa, né? De ter E um as pessoas... contador mensal, né, Denise? É isso que você está querendo dizer, né? Porque Isso, daí o que isso. acontece? Ele vai lá no final do ano lá e fala assim, olha, eu preciso fazer agora essa declaração, me ajuda, né? E aí ele não tem nenhum tipo de anotação, de nenhum gasto, de nenhum lucro, nada, né? Nada, exatamente isso. Então, aí, até porque se me perguntar o que eu ganhei em cada mês, eu também não sei. O que eu faturei, eu também não sei. Então, é muito necessário ter essas informações mês a mês. Nem que seja, gente, um caderninho. Se você anotar numa agendinha, num caderninho, que você consiga reunir tudo no final do mês, primeiro, você vai ter noção do que está acontecendo com a sua empresa. Segundo, você vai conseguir fazer uma declaração anual de faturamento do MEI ou do micro, realmente de acordo com a realidade, né? Até porque, Mel, você vai saber explicar melhor para o pessoal. Às vezes a pessoa declara lá que a MEI faturou, sei lá, R$ 1.500 no mês. Aí o fisco entra lá e no mês tem de compra com nota fiscal, que ele nem lembra de colocar, né? Porque MEI não precisa fazer nada. E aí ele chega lá, tem 3, 4, 5 mil de compra. Exatamente. É o cruzamento das informações, né? Isso. O cruzamento das informações. Porque eles vão cruzar. Enquanto tá tudo bem, tá tudo bem. Mas e a hora que chegar no seu CNPJ, que ele fala, não, vou cruzar desse daqui. E aí, o que você vai fazer? Exatamente. Aí é uma série de problemas, né, que pode acarretar. Pode aplicação de multa, pode ter, assim, N problemas. Você pode ficar depois com seu nome inscrito numa dívida ativa, por exemplo. Então, tem várias coisas que a gente precisa né, se proteger para que não aconteça. Porque depois que acontece, é uma burocracia danada, né? Exatamente. A importância As de se pessoas acham que precaver. quase não acontece, mas acontece e muito. Tem muita gente enroscada com isso. Não pagar a DAS, né, que é a mensalidade do MEI, não dá tanto problema como não fazer as declarações corretas, né? Como o problema gerado pelo cruzamento de informações, né? O que eu vi bastante que pode acontecer também, Denise, que a pessoa, o microempresário, né? A pessoa o autônomo, quando quer abrir uma microempresa, ela tem que pensar antes, muito antes de abrir, né? Esse lance aí de não precisa de contador, é uma coisa totalmente simplificada, você pode fazer sozinho e tudo mais. Tudo bem, ela pode realmente acontecer. Só que a pessoa tem que ser muito controlada. Então, sempre é bom a gente buscar um auxílio. Por exemplo, o trabalho que você está prestando é muito interessante para o microempreendedor individual, né? O que acontece? A pessoa, do dia para a noite, virou uma chavinha e falou, quero abrir uma MEI, vou abrir uma MEI, sei lá. Vai lá, a gente sabe que em 5 minutos a gente consegue fazer o cadastro, já gera ali um CNPJ. O que a pessoa tem que ter em mente? Todo mês, ela tendo faturamento ou não, a DAS vai chegar para ela pagar. Certo? Aliás, não vai chegar, né? Ela não vai chegar, ela vai estar lá. Esse é o outro grande problema. Se você não for lá lembrar de pegar e pagar, é mais um problema ainda. Entendeu? Então, assim, ela vai ali, ó, ela tá girando. Ah, então eu vou abrir meu CNPJ, mas depois eu vou atrás de ver quanto que eu vou investir, o que é que eu vou fazer. Não, as coisas não são bem assim. A gente precisa se precaver de todas as formas, procurar profissionais, ter todas essas mentorias, assessorias que você presta aí, sabe, fazer esses cursos que você dá são, assim, essencial para um sucesso de uma empresa, de uma microempresa. Porque assim, né, eu comecei a dar treinamento para o setor financeiro, né? Só que aí eu comecei a perceber que ia muito além, né? Então, como que eu faço com os meus clientes? Eu faço
esse controle do setor financeiro para eles, né? Eles terceirizam para mim, e com isso eu já junto, já separo e organizo as informações para a declaração do faturamento, né? Do rendimento anual deles. Então, eu já chego lá com a realidade da empresa dele do ano todo. Isso, eu ia perguntar. Seria mais ou menos aquela prestação de serviço do PBO, Sim, ou sim, o não? PBO. Né? É isso mesmo. Como que Né? funciona O isso? PBO, você pode, na verdade, é a terceirização de um processo, né? E essa terceirização, ela pode ser de vários setores da empresa. No caso, eu trabalho com o PBO só do setor financeiro, né? Certo, Eu atuo na área do financeiro. certo. Mas assim, né? Tem muitas formas, né? Não precisa necessariamente terceirizar. O importante é fazer o acompanhamento. E quem não sabe, o importante é pedir ajuda. Isso é assim, é o mais importante de tudo. Por quê? Uhum. É uma declaração extremamente importante, que aliás vence agora, né? O prazo de entrega é até dia 30 de junho, era 30 de maio, que foi prorrogado por conta da pandemia, de toda essa confusão. O ano que vem essa declaração estará assim, tem que tomar muito cuidado para fazer essa declaração do ano que vem, que é referente à movimentação de 2019, porque teve queda de faturamento, teve gente pedindo auxílio emergencial, né, que saiu principalmente para os MEIs. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Quem foi lá e pediu auxílio emergencial que ganha R$ 600 por mês, toma cuidado com tudo que pagou nessa época, porque esse é o cruzamento principal que eles vão fazer, né, Mel? Com certeza. E outra coisa muito interessante também do MEI, que vira sempre confusão, é a questão da taxa de fiscalização paga para as prefeituras, né? Você sabe, Mel, falar para gente se é ou não obrigatório pagar essa taxa? Nossa, isso realmente é muito. Como é municipal, né? Acho que É depende aí da. municipal. Não sei te dizer. Não Depende, sei. né? O que que vocês. É, exato, vai depender, né? Existe uma grande polêmica em torno disso, né? Aham, Porque tem prefeitura que cobra, tem prefeitura que não cobra e tem prefeitura que exatamente. abusa, né? No caso aqui de Exatamente. Fernandópolis, eles cobram, eu acho caro, né? Mas eles não cobram para o processinho que você faz lá na prefeitura. Isso eles não cobram. Só que você paga uma Certo. taxa de fiscalização mensal, né? Uhum. Que a parcela mais reduzida, né, a menor parcela, a taxa anual é de, acho que R$ 230, né? Certo. Mas tem que tomar muito cuidado, porque tem gente que acha que não precisa ir lá na prefeitura fazer isso, né? E na Sim. verdade precisa sim. Mesmo a prefeitura que não cobra, não é que ela não exige que faça que tem alvará, essas coisas. Tem que ter o alvará. Ela exige que você vá lá e faça a matrícula na prefeitura. Às vezes ela pode não te cobrar essa fiscalização, mas tem que fazer Certo. sim, tem que ir sim fazer a inscrição na prefeitura. E Certo. outra coisa muito interessante, né, que é a forma que você paga os tributos. Né? O Certo. povo fala assim, eu sou MEI, eu só pago a DAS, eu não pago nada disso aí, eu não pago INSS, eu não pago ISS, não, na verdade ela é uma alíquota unificada, né? É uma forma de pagamento Uhum. unificada. E então lá ela está pagando tudo com um percentual muito baixo que gera Isso. essa DAS, né? E a Isso. questão do INSS, como funciona para MEI? Então, a MEI ela tem um benefício, né, em relação à alíquota de recolhimento de INSS. Enquanto um autônomo ele deve recolher 11%, né, a taxa da MEI é 5%, correto? Acho que sim, Certo? né?
É 5%. E então, assim como tudo, tem bônus e tem ônus, né? Ser um autônomo, de certa forma, é bom manter-se ali na informalidade, né? Você não tem que ficar pagando imposto ali todo mês. Se você não alcança aquele teto ali mínimo, você não precisa de imposto de renda, né? Dos 28 mil ali, você pode ficar ali na informalidade mais tranquilo. Entretanto, se você busca mesmo, né, um crescimento, olha só, de 11 cair para 5 é né, uma baita ajuda, vamos assim dizer, né? Isso, uma bela ajuda de começo, né? Realmente Pra não é começo. uma coisa ruim, né? Eu acho muito interessante, né? Eu só acho que deveria sim ser obrigatória a contabilidade, que isso ia fazer as pessoas não ficar tão perdidas na hora de se organizar, né? Até porque tem uma cobrança por conta dessa desorganização, né? Vai ter uma conta depois no final, mas é Então, realmente assim de muita valia mas começar como meio. Mas é o que eu ia dizer. É uma falsa impressão que a gente tem de que não é preciso, né? Eles querem dizer que, né, o governo ele manda para a gente essa informação de que é muito simples, entra aqui, vem que é fácil. Só que as coisas não são bem assim, né? Na verdade, o governo ele quer ter o controle de quanto você ganha, ele quer que você declare esse valor, né? Ele não quer que você se mantenha ali na informalidade para ele nunca saber quanto você está ganhando, né? Ele quer ter esse controle, ele também quer dar incentivos para você crescer, girar a economia. Então, assim, tudo é tudo é uma moeda de troca, né? Então ele É. está te falando que é fácil, mas a verdade não é bem assim. A gente precisa tomar cuidado. E olha, eu e a Mel estudando para essa live hoje, o tanto de informação que a gente trocou, né? Eu como contadora, ela como advogada, e até 3 minutinhos antes da live eu falei assim, Mel, eu quero ver, porque eu sei que tem como meio participar de licitação, né? Eu sei que é Isso. difícil, mas tem. Ela não tem até incentivo para participar. Eu falei, como assim? Até agora o que eu sei é que não pode participar. Então, assim, por mais que a gente estuda, e tem sempre coisa nova. Então, quem não está no meio disso todo dia, né, a chance de errar é muito maior, né, ainda. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da licitação, Mel. Ó, licitação. Toda MEI, ela pode participar, tá? Só que a licitação é uma coisa muito séria, né? A gente vai prestar serviços ali para prefeitura, provavelmente, né? Que está ali fazendo aquela licitação, normalmente é um pregão de menor valor, então é uma prestação de serviço que vai ser calculada ali, vai bater o martelinho quem der o menor valor da prestação de serviço, por exemplo, ou de um produto que vende, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, a gente precisa estar em dia com tudo, tá? Então, só pode participar de licitação quem está em dia com todos os impostos, quem demonstra que tem essa capacidade de comprar ou de prestar esse tipo de serviço. Lembrando que a MEI, ela dá a oportunidade do microempreendedor ter até um funcionário, né? Então, isso também é uma coisa que conta bastante. Então, é isso. Isso que a Denise acabou de falar sobre declaração de imposto de renda. Eu vou lá e declaro o meu mínimo, por exemplo, de repente, para uma licitação, isso vai te prejudicar, tá? Porque daí você não vai conseguir demonstrar que você tem a capacidade financeira para adquirir todos aqueles produtos que precisa, entendeu? Para fazer girar ali dentro da sua empresa todos os valores que você precisa para comprar determinado produto, para prestar determinado serviço, tá? Eu Então, vou usar como exemplo, Mel, até uma pessoa que está aqui assistindo a live. Ela confecciona jalecos para certo, médicos, enfermeiros, né? Então, vamos dar isso como exemplo. Por exemplo, a prefeitura resolve comprar 300 jalecos para a área da saúde lá, tal, em geral, né? Aí vamos supor que essa MEI dela tá com um faturamento lá de 1.500, 1.800, né? Que é da forma que as pessoas costumam fazer. 1.500, 1.800. Se ela quisesse participar dessa licitação para fornecer esses jalecos para a prefeitura, provavelmente ela não conseguiria, porque
Fica um pouco difícil acreditar que alguém que tem uma empresa que tem um faturamento de R$ 1.500, R$ 1.800 por mês de faturamento da empresa, vai dar conta de fazer essa compra e se sustentar, porque tem que se pagar, né? Daí tem que tirar o seu salário. Então, assim, Exatamente. é exatamente nesse tipo de jogada que o MEI acaba perdendo força, né? Porque ele não consegue Exato, comprovar tudo o que ele precisa, né? exato. Verdade. Voltamos a lembrar da importância de sempre de estar ali na ponta do lápis mesmo, mês a mês, calcular os valores ganhos, né? Tudo Tudo certinho, anotadinho. declarar de forma correta, exatamente. Porque assim, ó, não estou dizendo que um faturamento muito pequeno, né, vai te impedir de participar de uma licitação, por exemplo. Não quer dizer isso, Não. né? Mas exatamente, mas às vezes te dificulta, dependendo do que for, né? Qual o tipo de licitação. Às vezes, R$ 1.500 ali para, sei lá, para fazer determinada coisa, tudo bem, mas fica muito limitado, né? Então, assim, se você tem. Exato, quanto maior o seu faturamento, mais vai demonstrar que você tem contato com fornecedores, a sua facilidade com fornecedores, né? Porque isso numa licitação é muito importante, né? A pessoa quer te pedir um produto, por exemplo, ela quer para ontem, ela não quer para amanhã, né? É. Então, tipo assim, se você tem esse contato direto com fornecedores, isso tudo vai influenciar lá no quanto você está vendendo, por exemplo. É meio óbvio isso, né? Isso. Então, nem sempre declarar aquele pouquinho, simplesmente para não ter que pagar Não, imposto de renda, é o melhor para a sua empresa e para o seu negócio. Né? Não estou falando que é para todo mundo ir lá e declarar um monte, não, para pagar imposto de renda. não. Não é isso, pelo Declarar a amor de Deus. verdade. Mas de acordo com o que você quer fazer, da projeção do seu crescimento, de acordo com o Uhum. que você quer alcançar, às vezes é melhor você não ficar dessa coisa pequenininha, né? Ah, não, vou fazer só esse pouquinho aqui mesmo. Ah, não, vou pôr só esse pouquinho aqui mesmo. E às vezes isso não é interessante. Até porque o MEI, quando ele vai atrás de um financiamento, né, de um empréstimo, são as melhores taxas do mercado, né? Exatamente. Então, assim, principalmente nessa hora, compensa muito ser MEI. Eu sei muita gente que podia abrir uma micro, abrir uma MEI, é, trabalhou ali dentro do faturamento, foi crescendo. Aí, antes dele mudar para A micro, micro. ele fez um empréstimo para poder investir nesse material. E aí, quando ele mudou para micro, ele estava com a estrutura dele toda organizada. O financeiro dele não estava apertado, né? Ele pegou Exato. esse material a juros baixíssimos e depois ele continuou pagando, migrando para micro. Então, Sim, são jogadas que, como a gente não precisa de contador, a gente nunca sabe que dá para fazer isso, né? E exato. aí, a legislação, ela tem abertura para esse tipo como se diz, de jogada, né? Que a gente chama de elisão fiscal, né? Se aproveitar das brechas, das coisas, porque, gente, quando a coisa é boa, ela fica por trás das linhas, né? A gente fala que são palavras que a gente não lê, né? São frases que a gente não lê na lei. Você tem que interpretar muito, né? E aí entra o caso Exatamente. da. Isso, aí entra o advogado, né? Você ir lá e perguntar, olha, como isso funciona, né? E não deixar para descobrir depois. Essa de descobrir depois é É uma muito furada. arriscado, muito arriscado. É. Mel, em relação do capital social, né? O dinheiro que a pessoa vai investir ali. Então, o que eu do capital social dele, o que é interessante, eu posso abrir uma empresa, uma microempresa individual com R$ 1, tá? Então isso demonstra que a gente não precisa investir grandes fortunas, a gente não precisa, na verdade, investir quase nada para abrir uma micro, né? Mas aí entra aquilo que a gente estava conversando até agora, né? Que a gente precisa tomar todos os cuidados, fazer todas as simulações de todos os gastos e tudo mais, porque não é uma brincadeira, né? Embora eu não precise de muito dinheiro para abrir, né? Eu posso depois ter muito problema com isso e precisar de muito dinheiro para fechar.
Para né? consertar tudo Então, isso, né? para consertar tudo isso. Eu já vi Então, não é vários brincadeira. casos. Exato. Não é uma brincadeira, né? Só voltando, só abrindo um gancho aqui para terminar de falar sobre a licitação, se você tem interesse, você é microempresário, tem interesse em participar de licitação, vá até a prefeitura, entre aí no site, procura as licitações que estão disponíveis. E eu tinha falado até que tem alguns incentivos, até no próprio edital vai ter falando que às vezes a microempresa, ou a microempresa individual ou a ME, dependendo do que pudesse encaixado ali, funciona até como desempate, tá? Caso tenha uma empresa maior, porque o governo ele dá Olha, incentivo para essas pessoas, tá? Para essas empresas. Então, se você ó, tem interesse em crescer, exatamente, eu acho que tem espaço ali para todo mundo e é muito interessante isso, né? Porque a partir do momento que você pega ali uma licitação, você que é um prestador de serviço, ou você que está vendendo algum tipo de mercadoria, né? Você não vai mais precisar ficar se sujeitar na negociação, né? Já vai ter um preço fixo. Então, isso é muito importante para um crescimento, né? De uma MEI, por exemplo. facilitar um pouco, né? Eu acho que os meus Facilitar comentários um pouco. travaram aqui, ó. Tem umas perguntas aí? É isso, só que o meu estava travado, agora que apareceu. Oi, boa noite. Boa noite, Melina. Meu CNPJ precisa ser posto nas etiquetas das roupas que eu confecciono, exigência do IMET. Posso usar meu É. CNPJ em outras marcas registradas ou isso me gera multa? Não, se a marca não é sua, não pode usar. É, não pode usar, eu também acho que é meio Não, não. arriscado. Para falar bem a verdade, é uma pergunta bem específica, eu precisava até dar uma pesquisada a respeito É, disso, mas eu acredito que, a não ser que tenha lá algum selo de que você está revendendo a marca, né, e tem essa um contrato, CNPJ, né? pode ser que sim, mas precisa ver certinho, porque se você está pegando a marca de outra pessoa e colocando seu CNPJ, aí você pode sofrer várias sanções. Se eu abrir uma MEI e não paguei a DAS por muito tempo, o que devo fazer? Precisa entrar no É, site. isso. Tem forma até de parcelamento, né? Eles parcelam, não me lembro até quantas vezes, mas a parcela fica o valor da parcela é fixo, né? É 50, acho que R$ 50 por mês, R$ 50,78. É bem pouquinho e eles parcelam. Só que qual é o grande problema desse parcelamento? Uma bobeira. Você precisa entrar todo mês para gerar. Só depois que você paga a parcela desse mês que ele vai liberar e gerar a parcela do mês que vem. Então, muitas pessoas acabam não pagando esse parcelamento porque ela esquece de entrar lá e aí passou o dia. E se você ficar 3 meses, consecutivos ou não, sem pagar, ele cancela o seu parcelamento. Né? E já vi casos que depois liberou de novo para o parcelamento, mas eu vi casos que não liberou mais. E eu não sei qual é a Sim, regra deles para liberar novamente ou não. Mas o sim. fato de ter que entrar lá todo mês para pegar essa parcela, imprimir e pagar, é o que faz as pessoas acabarem não pagando, até porque é um valor muito baixo, né? Mas tem multa sim, e os juros não é muito baixinho não, viu? Não, não é não. De ficar lá sem pagar, os juros são altos. Isso. Depois que eu passei a usar o serviço de BPU da Organize, tenho muito mais tempo para me dedicar ao meu trabalho. Recomendo. Ah, obrigada. Organize Hum. é a minha empresa, né? Que eu esqueci de apresentar. Denise MEI, manda muito bem. MEI declara imposto de renda? Não. A MEI não. Dependendo do tanto que o dono da MEI retirar da MEI como salário, aí ele fatura. Porque o imposto de renda é na pessoa física, né, Mel? E ele é a partir de Isso. quanto? Verdade. A partir de 28 mil e uns Os quebradinhos, todo quebradinhos. mundo tem que. é, Deixa eu ver até quanto que é o valor aqui, Acho que é certinho para a gente. 28. 28.559,70. Isso.
Então, a partir disso que a pessoa física declara imposto de renda. A MEI não. A MEI declara a declaração anual de faturamento, que é uma vez por ano também, quase na mesma época do imposto de renda. Isso. É como se fosse o imposto de renda da MEI, na verdade. Isso. É como se fosse o imposto de renda dela. Então, assim, ela precisa declarar. A pessoa física, Denise, eu acho interessante declarar também, tá? Ainda que não tenha o recolhimento, mas declare o imposto de renda por via das dúvidas. Isso vai te economizar muita coisa que pode te gerar de problema, tá? Porque não é que não declara, é mais uma pegadinha, na verdade, né, Mel? Porque é facultativo, né? Você pode tanto declarar como não declarar. Como não? Exato. Que Mas fica você é vago, né? isento do pagamento, exato. Você é isento do pagamento. Mas da declaração, é bom você declarar, tá? Porque você nunca vai ter problema caso alguém, o fisco, venha um dia lá, né, a Receita Federal bata lá na sua porta, vai falar, ô, o que você está fazendo? De onde você está tirando esse dinheiro? Então, sempre é interessante a gente declarar, tá? Ainda que a gente seja isento do recolhimento. Até na parte tributável, né? Porque tem uma parte do faturamento que é tributável e uma parte que não. Então, até os 28 mil você declara, mas não é tributável, então você não tem que recolher. Mas se passar dos 28 mil, o que passar, aí você é tributado, aí você tem que recolher imposto de renda. Então, assim, muito cuidado mesmo. Quem tem um sonho de crescimento da sua empresa é uma ótima oportunidade, sim. É sim, uma ótima oportunidade começar como MEI, ter certas garantias, certos confortos, vamos dizer assim, né? Menos imposto, menos responsabilidade, menos obrigação fiscal. Realmente. Até ter um CNPJ, né, Denise? Oi? Já ter um CNPJ, eu falo, já te ajuda muito ali, às vezes você consegue descontos bons com fornecedores. Muito, né? muito. Já te abre várias portas. O que um advogado pode fazer profissionalmente caso uma pessoa se perca como MEI e se perca como empresa? O que é se perca? Eu não entendi, Rick. Aí vai depender do que a pessoa quer fazer também, né? Isso. Se ela quer continuar no ramo empresarial, se ela não quer. O que ela tem ali? Se ela perdeu o CNPJ, no caso, seria? Será? Na verdade, ela não perde o CNPJ, né? Ela pode ficar com ele lá mais enrolado que fumo de corda, né? Ganha muito trabalho para desenrolar. Mas ele vai continuar lá. Ele vai continuar até você dar baixa lá no site. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Não, agora acabou. Agora acho que ele vai continuar rolando. E assim, essa parte até da perca do CNPJ, se for isso que o Rick está querendo perguntar, tem inúmeros motivos, né, para perder esse CNPJ. Mas... se ela perder a direção, tem que voltar para a casinha, né, retomar em que direção ela quer tomar, né? E se ela tiver com algum problema nesse CNPJ, aí que o advogado vai ter que analisar, na verdade, para conseguir resolver, né? Não é uma questão tão genérica assim, né? É muito específico de cada profissional, né? O Denise, importante a gente falar é que os bens, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, eles se confundem, tá? Então, não adianta eu manter meu nome limpíssimo na pessoa física e extrapolar dever para fornecedor lá na minha pessoa jurídica, tá? Na minha MEI. Porque o que acontece? Se acontecer uma futura execução, tá? Se alguém entrar com um processo contra mim lá na minha pessoa, por dívida da minha pessoa jurídica, tá? Lá na minha MEI, eu estou devendo para algum fornecedor, por exemplo, e eles não encontrarem bens, tá? Que seja suficiente para
para acabar com aquela dívida, ele vai no patrimônio do sócio, né, por assim dizer, que é da pessoa física. Então, e o contrário também acontece, tá? Ah, eu tô com a minha empresa em ordem, mas o meu nome tá sujo. Se acontecer uma execução contra a minha pessoa física, também vai contra a minha pessoa jurídica. A gente precisa tomar cuidado em relação a isso também. Verdade, hein? E em relação a protestos, o MEI também pode protestar um cliente inadimplente? Pode como deve protestar, né? O protesto para um MEI, por exemplo, ele é um meio de execução, né? Por assim dizer, muito mais rápido e muito mais barato do que um processo. Né? Então, tem aí que ficar atento aos prazos que tem para protesto de cheque, de nota promissória, né? De todos esses títulos e levar a protesto sim, tá? Então, entra aí de novo aquele comentário. Ah, a gente não precisa de uma contadoria, né? Porque normalmente o empresário deixa tudo lá com o contador, né? Deixa a promissória lá e o contador manda direto para o cartório para protestar. Então, assim, tá tudo na sua mão, microempresário, né? A gente precisa ter essa noção que tá tudo aí e se perder prazo para protestar, depois só judicialmente, né? E aí, E judicialmente, aí é normalmente tem caro. custo. Exato, tem custo, a gente precisa contratar um advogado, é mais burocrático. Então, é uma boa solução para conseguir receber o protesto. Legal, hein? E, e o SCPC também é a mesma coisa? Também é a mesma coisa. Ele pode, por exemplo, uma pessoa. Na verdade, assim, qualquer pessoa pode protestar um título, tá? Um título ele é protestável por qualquer pessoa, inclusive pessoa jurídica, tá? Então, o que acontece? A pessoa está devendo, né? Está devendo, deu um cheque sem fundo, eu vou lá e protesto o cheque dela. O cartório vai lá, né, chamar ela para pagar em até 3 dias, senão o nome dela vai para o STPC, né? Então fica com o nome sujo. Muito bom. Né? Muito bom, mas espero que não, né? Bom mesmo seria receber Exatamente. certinho de todo mundo, né? Exatamente. E Não, é o sonho, né? era o sonho, né? Quem sabe agora com cartão de crédito, né? A gente consiga fazer tudo no cartão de crédito. Não, E junto, é uma das coisas que a gente precisa pensar, né? Você aí até prestando essa assessoria financeira para a empresa, né? Hoje em dia, tendo a maquininha de cartão, né? A gente não precisa mais ficar dando nota promissória. Essas coisas ficaram meio no passado, né? Mas tem gente ainda que mexe com isso, então tem que tomar esse cuidado, tá? Tem que tomar. Porque às vezes outra coisa, empresário, ele está dependendo tanto daquele dinheiro, né, mensal, vamos assim dizer, que às vezes um pouco que ele não recebe já mexe muito com a receita dele, né? sim, atrapalha muito. Outra coisa Atrapalha muito. importantíssima que as pessoas não podem, gente, descuidar, as pessoas não podem, os empresários, é do bendito recebimento com cartão de crédito. Se você receber 3 mil no mês no cartão de crédito, não adianta você ir lá na hora da declaração anual deixar o seu contador colocar 1.500. A empresa, a operadora do cartão de crédito, ela vai informar para o fisco que você recebeu 3 mil reais. E pronto, o fisco já cruzou. A operadora Exatamente. coloca que você colocou, que você recebeu 3 mil e você vai lá na declaração anual, no mesmo mês, e coloca que faturou 1.500. Então, assim, Exatamente. se pegar uma fiscalização, eles não vão fazer nem muita força para descobrir como que você está sonegando, né? Não, não Então, precisa. toma cuidado quem vende com cartão de crédito, que hoje é uma grande maioria, a sua declaração anual, ela tem que ser compatível com... Ela tem que cobrir o seu cartão de crédito, o que você recebeu no cartão de crédito. Não tem como, não tem como. Da mesma forma que fica registrado quando você paga o seu cartão de crédito. O fisco sabe que Exatamente. você pagou uma fatura de 5 mil reais no mês. Como que você pagou uma fatura no mês de 5 mil reais
só de cartão de crédito e depois coloca lá que ganhou R$ 1.500, R$ 1.800. Então, assim, é fácil, eles não vão fazer nem força para te Não, autuar, para te multar, né? Isso tudo vai sair muito caro depois. Então, compensa você fazer tudo da forma certa, registrar tudo certo e ficar com tudo ok. Não exato. vai, isso não vai gerar para você pagar imposto de renda. Não, tem que fazer da forma certa. Outra coisa que eles cruzam muita informação, aluguel. Às vezes coloca lá que ganhou R$ 1.500 e é R$ 2.000 só o prédio de algum lugar. E o restante? E essa diferença? Então, porque a imobiliária, por exemplo, se você tem um imóvel alugado pela imobiliária, a imobiliária vai ter que informar isso, né? Porque por que ela recebeu esse dinheiro? Ah, porque eu aluguei o imóvel. Ah, mas se ela alugou, por que você não informou que pagou? Exato. Então, a dispensa do contador, na hora que você tiver um problema, que eles te autuarem, eles vão falar assim, então tá, então cadê a sua documentação? Exato. Aí você vai falar assim, Aí, ah, mas eu Denise, não era obrigada a fazer. Ah, mas você também tinha que fazer certo, né? Se você não contou a sua história certa pro fisco, então depois você vai ter problema, com certeza. exato. E é bom lembrar que tem gente que fala que, como MEI, não precisa emitir nota fiscal, né? Então, por conta disso, ele estaria ali mais escondido, né, em relação ao fisco, o que é uma Mais ou mentira. menos, né? Não é É, bem isso, não. mentira. O que é uma mentira, né? Se você é É um prestador, facilitador. é, Exato, se é vo... um facilitador para você, como Isso. microempresário individual. Só que isso não quer dizer que o fisco não esteja olhando para saber qual é o seu faturamento, da onde que está vindo o seu dinheiro, né? Porque há cruzamento de dados de todos os lados. O que não precisa é assim, ó. Se você compra com nota fiscal, vamos supor, é, vamos por um salão de beleza, por exemplo. Ele Sim, compra os produtos com nota. Aí, os isso, produtos que ele vende para consumidor final, por conta da substituição tributária, então o imposto disso tudo já foi recolhido lá na fonte, né, lá na fábrica. Então, ele não vai precisar pagar em cima disso. Porém, se ele vende esse produto, às vezes para um outro salão, se ele vende esse produto, vamos supor, porque tem muita gente agora comprando caixas, tudo de caixa para ficar mais barato, às vezes divide com outro salão, às vezes monta ali uma distribuidorazinha, né? Então tem que tomar cuidado de para quem você vai vender. Se você vender para o consumidor final, você não precisa emitir nota. Mas se isso, você sair disso, você precisa emitir isso, nota, né? A nota ela isso. só está dispensada quando chega para o consumidor final. Olha, eu Não, acho a que ele não pessoa precisava ficar física. falando que além de cantor, de advogada é cantora, sabe? Acho que, né, a gente podia ser poupada disso. Entendi. Eu queria agradecer a presença aí dos colegas de profissão, a Paty que trabalha comigo vinha entrando, Danilo, meu amigo do coração, a Delita vinha entrando um monte de gente aqui. Obrigada por entrarem, por participarem junto com a gente. Na verdade, nosso tempo já acabou, né? Já Já está no acabou? finalzinho, já, infelizmente. Danilo, eu vou deixar a live gravada no meu feed e vou mandar para Mel também, se ela quiser compartilhar com alguém. E o tema de amanhã da nossa live é dinheiro versus desenvolvimento infantil, né? Qual o cronograma que você deve fazer da educação financeira com o seu filho? A gente vai receber a Giovana La Sálvia, que é uma pediatra, né? Excelente pessoa também. Vai ser muito enriquecedor, porque para a gente construir um futuro melhor, só começando dos baixinhos, né? Para eles já crescerem com essa cultura, né, de poupar, com essa cultura de
de separar o dinheiro, separar as vidas, né, jurídica e física, quem sabe já chegam lá na frente isso mais amadurecido, né, para não sofrer tanto como a gente. É verdade. Ah, Dei. obrigado. Ah, obrigado pelo lindo, eu sei que foi para Mel, mas obrigada. Antes de acabar a live, eu queria agradecer muito, dizer que eu fiquei muito feliz pelo convite, dizer que você é uma pessoa muito especial para mim, que eu Oh, meu admiro Deus. você tanto profissionalmente como, né, agora como pessoa não tenho nem o que dizer, né, Ah, uma amizade muito obrigada. antiga. Fico muito feliz em ver seu crescimento, em ver sua atuação toda aí, seu comprometimento com o que você gosta. Isso é bonito demais. E Ah, eu fico muito lisonjeada obrigada. de ter participado. Parabéns. Muito obrigada mesmo. E agora sim, se prepara que eu vou encher bem saco agora, fazendo umas perguntinhas lá no PV, né? Tomara, E tomara. isso, mas Estamos muito aí para obrigada isso. pela sua presença. E eu quero convidar a todos, né, para o curso que eu vou realizar no sábado, que é específico para MEI. Quem tem aí uma microempresa, um e-mail, eu vou ensinar exatamente isso na prática, isso que a gente conversou hoje, né? Separar a sua vida da vida da sua empresa, como fazer essa declaração. Você pode fazer? Pode, deve, mas esteja preparada para isso, né? Tenha informação do que colocar nessa bendita dessa declaração, porque dá problema, né? Dá muito problema. E quem sabe, às vezes você pode estar desperdiçando um recurso que o próprio governo te dá e você não está aproveitando por conta dessa declaração, está, né, em desacordo. Então, eu me coloco à disposição, quem quiser me procurar depois para se inscrever no curso, ele vai ser ao vivo, vai ser no sábado às 8 horas da noite, ó, às 3 horas da tarde. E as inscrições são comigo mesmo. Eu sou tudo na minha MEI, né? Eu vou Vou receber, eu participar. vou dar o curso e eu vou fazer a declaração. Eu não estou diferente de ninguém, não. Então eu me coloco à disposição e obrigada a todos vocês que entraram, que participaram. Se ficou alguma pergunta sem responder, eu peço desculpa que eu não vi, mas manda para mim depois pelo direct que eu faço questão de responder. Estou inteiramente à disposição, se eu puder ajudar mais alguém com mais alguma coisa. E é Também fico isso, à Mel. disposição, viu, Ju? Fico à Você já disposição. vai. Quem quiser tirar alguma dúvida, também fico à disposição. Meu canal. Pode ligar, pode pedir para seguir lá. Eu não posso conteúdo jurídico, mas estou sempre aí para o que precisar. Tá, joia. Então, obrigada, gente. Até mais. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Ai, faltou.